Olá você, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo da lição deste canal e também feliz ano novo para você que está assistindo esse vídeo de hoje. Nessa lição desse trimestre nós vamos falar um pouquinho sobre fidelidade e a primeira semana tem como tema Deus doador e sustentador. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pega a sua lição, pega a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, a lição 1 tem como tema Deus doador e sustentador. Durante esse trimestre, de uma forma geral, nós vamos ver um pouquinho sobre fidelidade, não só sobre a ideia de dinheiro, mas sobre todos os aspectos da fidelidade. Nós vamos ver essa ideia de mordomia mesmo, uma ideia de a fidelidade nós temos que ter com o nosso tempo para com Deus, com o nosso relacionamento para com Deus, com as nossas ações para com Deus, com o nosso dinheiro para com Deus, com o nosso emprego, com os nossos estudos, enfim, tudo que envolve cada um de nós e o nosso relacionamento de fidelidade com Deus. E nesta semana, como eu disse para vocês, que tem tema Deus doador e sustentador, nós vamos dar uma olhada em alguns aspectos que a Bíblia apresenta. Então eu recomendo que você leia primeiramente Gênesis capítulo 1, para você entender ali o começo da história humana, e também Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Por que é importante nós olharmos para esses dois textos? Porque existem alguns aspectos apresentados lá em Gênesis capítulo 1 que é interessante, que é essa ideia de caos e desordem através também de ordem. Nós temos uma relação que é apresentada lá. Porque se nós olharmos para Gênesis 1, nós vamos ver que o mundo ele estava uma desordem. E olhando para a Bíblia, desordem nada mais é do que a ausência de ordem. Ou seja, a desordem ela é um caos. Quando a sua casa está um caos, pensa comigo assim, ó. Você vai organizar alguma coisa, vamos lá, um guarda-roupa, por exemplo. E você precisa tirar todas as coisas do guarda-roupa para você colocar ele em ordem. Então, para quem olha de primeiro momento, a casa está uma desordem, aquele quarto está uma desordem. Só que é necessário ter uma desordem para que a ordem ocorra. Assim como você vai fazer uma mudança, você precisa colocar tudo em uma caixa, levar para um outro local e você organiza posteriormente naquele novo local. O caos, a desordem, se transforma em ordem. Então, partindo desse ponto de vista, quando nós analisamos cada um de nós percebemos também que nós passamos por esse mesmo processo. Só que, por causa do pecado, as coisas tendem a ficar em desordem. Você pode deixar teu quarto bonitinho, fechadinho, vai ter desordem nele, vai ter sujeira, vai ter pó, vai ter um monte de coisa lá dentro, mesmo que você não use aquilo lá. Então a tendência natural é que a coisa passa de ordem para desordem. Isso também é conhecido como entropia, que é a segunda lei da termodinâmica. Ou seja, as coisas elas tendem a modificar, a levar a uma situação do movimento para que aquela desordem possa ocorrer. E aqui é interessante porque isso não afeta somente o visível, ele também afeta o invisível. Por quê? O sistema natural, quanto os outros demais sistemas, eles são afetados por essa desordem que ocorre. Por exemplo, no nosso corpo. Essa desordem vai acontecendo o quê? Quanto mais nós envelhecemos, começa a cair cabelo, começa a ter rugas, começa a ganhar um pouco de peso, a perder um pouco de peso, a ter um pouco mais de fragilidade, enfim. Toda essa desordem ela é causada por este movimento, por causa do pecado no nosso ser e vai acontecendo, vai causando este caos dentro do nosso corpo. E também é relacionado aí a temperaturas, ao próprio oxigênio, o próprio ar que nós respiramos. Então tudo que é visível e invisível é atingido, recebe este meio, recebe essas coisas de desordem. E por que nós estamos falando sobre isso? Se você leu a carta de Hebreus, lá no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, que eu falei para você ler, você vai perceber que é apresentado ali Jesus como o Cristo, mas também como o Criador de todas as coisas. Ele também é o sustentador, ele que organiza. O mundo tende a ir para o caos e Deus está organizando as coisas para que aquele caos não ocorra, para que toda aquela situação desenfreada não possa acontecer. Ele vai organizando. Então, novamente, pense na ideia ali do guarda-roupa bagunçado ou da casa sendo você mudando de residência. Deus é aquele que vai organizando para as coisas voltarem para o local como elas deveriam estar. Então, ele faz esta organização, ele vai sustentando para que o caos não ataque o mundo de uma forma completa e que deixe de existir toda a natureza, todas as coisas. Então, Deus ele traz ordem à vida, ele traz ordem ao planeta. E este mesmo Deus
que trouxe ordem lá atrás, que criou o mundo, é o mesmo Deus que continua sustentando você hoje, que continua me sustentando. E essa semana nós vamos olhar um pouquinho para Gênesis 1 e para capítulo 1 de Hebreus, para entendermos essa relação, entendermos de que forma que Deus sustenta, provém e também organiza todas as coisas para evitar que o caos se destrua e que o caos desmonte todo o planeta Terra e consequentemente todo o universo. Afinal de contas, ele não sustenta só o planeta Terra, ele sustenta todo o universo em suas mãos. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pelo estudo de hoje e pelo estudo dessa semana. Nós vamos entender um pouquinho mais a forma, Pai, que o Senhor sustenta todas as coisas, como o Senhor organiza todas as coisas, como o Senhor evita que o caos destrua tudo, Pai. Que o Senhor continue com a sua mão poderosa sobre nós, nos guiando, nos sustentando, para que o caos do pecado também não nos destrua, para que nós possamos alcançar a salvação em Cristo Jesus, Pai, porque Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. E tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força maravilhosa. O nosso canal está começando, então quando você se inscreve, quando você compartilha, você ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo. E também você auxilia deixando o seu like no vídeo. Então faça tudo isso para que mais pessoas possam conhecer este canal também, mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo da Lição dos Jovens. E também clica aqui nessa playlist da Lição dos Jovens e nesse playlist de meditações, onde eu tenho postado alguns vídeos para nós conversarmos um pouquinho mais com Deus, porque neste ano de 2023 nós temos que estar firmes na promessa de Cristo. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!